Satanás, ele é muito esperto e ele bem sabe fazer o seu trabalho. Uma das coisas que o diabo ele faz quando chega na vida de alguém para o destruir ou para paralisar a vida dessa mesma pessoa, o diabo ele tenta em primeiro lugar convencer as pessoas que ele não existe. Mas por quê? Porque ninguém quer lutar com algo que não existe. Então, se as pessoas começarem a acreditar que o diabo ele não existe, então essas mesmas pessoas não terão nada que investir ou gastar o seu tempo a lutar contra aquilo que não existe. Esse é o nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo a este vídeo, ao meu canal. Meu nome é Lemos Adriano. E se és novo por aqui, subscreva-te, ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo aqui neste canal, seres o primeiro a ser notificado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, ajuda este maravilhoso canal a crescer. O diabo ele muito bem sabe que convencendo as pessoas que ele não existe seria a melhor estratégia, porque essas mesmas pessoas em nenhum momento vão querer lutar contra ele. Mas o diabo na verdade ele existe. E Satanás ele tem seus demônios organizados em hierarquia. Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 10, no verso de número 18, eu via Satanás como raio cair dos céus. E em João, capítulo 10, no verso de número 10, o mesmo Jesus ele vem nos ensinar que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E ele disse que veio para nos dar a vida e vida com abundância. Então, só esses dois versículos nos têm uma informação suficiente para nós acreditarmos que o diabo ele existe. Ainda aquelas pessoas que preferem acreditar vendo o exemplo de Tomé. Tomé queria acreditar que Jesus na verdade ressuscitou vendo. Por essa razão que Jesus ele chamou Tomé de incrédulo. Agora, como é que nós podemos lutar contra esse Satanás? Como é que nós podemos lutar contra esses demônios que estão organizados em hierarquia? Porque a Bíblia diz que a organização ela está de seguinte maneira: existem principados, potestades, hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Então são vários demônios que têm uma missão. Existe uma comitiva angelical, ou melhor, existe uma comitiva demoníaca enviado para uma certa nação para paralisar, por vezes, a vida financeira daquela nação, talvez para destruir uma certa província ou para neutralizar um certo posto administrativo. Por essa razão que Paulo, no livro de Éfeso, ele diz que existem principados, existem potestades, existem hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Como é que nós podemos lutar contra esses verdadeiros demônios? Podemos, em primeiro lugar, seguirmos o exemplo do próprio Jesus. Jesus ele foi batizado pelo seu primo, o João Batista, no Rio Jordão. Em seguida, a Bíblia conta que Jesus ele entrou no deserto. Ele começou o jejum. 40 dias e 40 noites, Jesus ele estava naquele lugar, naquele deserto, não comia, não bebia. E quando terminou o seu jejum, no último dia, a Bíblia conta que Jesus ele teve um encontro com Satanás. Satanás ele apareceu a Jesus e começou a trazer ou a lançar setas de tentações. Primeiro, Satanás ele disse assim, viu que Jesus ele estava faminto e disse, olha, tu és filho de Deus, pega nesta pedra e transforma em pão. Jesus ele estava diante de uma guerra aberta com o diabo. Ele estava a lutar com Satanás. Agora nós vamos ver quais são as armas que ele usou, como é que ele lutou contra Satanás. Jesus ele não começou a insultar o diabo porque tu não presta, porque tu é isto, mas aquilo. Não. Jesus ele está assim, está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem. Está escrito em Mateus capítulo 4. E aí o diabo ele não desistiu. O diabo ele levou Jesus, lhe mostrou muitos reinos, muitas cidades. E disse assim, se me adorares, tudo isto eu posso te dar, porque a mim me foi dado. E na verdade ele não estava a mentir, o mundo todo foi entregue ao diabo no dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas de novo Jesus ele usou a espada do Espírito. E ele disse, está escrito, Satanás,
que só adorarás ao Senhor teu Deus e a mais ninguém. Ele saiu daquele lugar. O diabo ainda mostrou a Jesus Cristo algo que na verdade está escrito na Bíblia. E disse assim, o diabo ele levou Jesus a um lugar mais alto. E disse assim, Jesus, se tu te jogares sobre essas pedras, o teu Deus ele enviará os anjos para te segurarem para que tu não tropeces. E na verdade está escrito em Salmos 91. Mas Jesus ele diz assim, está escrito, Satanás, que não tentarás ao Senhor teu Deus. Família, Jesus Cristo ele usou a palavra para lutar contra o diabo. Então nós também, para lutarmos contra ele e vencermos, temos que usar a palavra. É claro que depois de uma luta aberta que nós vamos fazer com ele, ele não vai desaparecer definitivamente da nossa vida. Ele vai ausentar-se. Até porque mesmo Jesus, depois daquela guerra que ele teve com o próprio diabo, a Bíblia diz que o diabo ele ausentou-se por um período de tempo. Para dizer que vez não vez ele voltava para tentar a Jesus Cristo. Lembra quando o diabo ele atacou a Jesus? Quando Jesus, sentado com os seus apóstolos, ele começou a lhes falar da importância dele morrer e ter que ressuscitar. Aí Pedro levantou-se. O diabo usou-se de Pedro para quê? Para ofender ou para atacar a Jesus. Pedro naquele dia levantou-se e começou assim a dar a palminhas a Jesus e começou a dizer assim, não precisas morrer, não precisa... E até quando Jesus ele entendeu que não era Pedro a falar naquele lugar, mas sim era o diabo que estava a se usar de quem? De Pedro. E Jesus ele olhou para Pedro e disse assim, arreda-te, Satanás, que você não tem prazer ou não se preocupa com as coisas do reino, mas sim com as coisas desta terra. Então, em vários momentos, sempre que Jesus lutava contra o diabo, ele usava a palavra. Ele dizia, está escrito, Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus e a palavra são um. Agora, quando nós pronunciamos a palavra de Deus, nós estaremos a pronunciar o nome de Jesus. O diabo, ele tem medo de Jesus Cristo. Quando um crente diz assim, está escrito, Satanás, sai no nome de Jesus Cristo. O diabo, ele lembra-se daquilo que Jesus lhe fez na cruz do Calvário, daquilo que Jesus lhe fez no inferno. Jesus, ele venceu o diabo no inferno. Então, o diabo, ele tem medo de ouvir a sair da boca da igreja, a sair da boca dos crentes, o nome de Jesus. Então, como é que nós vamos lutar contra ele? Pegando um versículo bíblico e jogando contra ele. Porque a Bíblia em Efésios, Jesus ele diz assim, apóstolo Paulo no livro de Efésios ele diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, bem mesmo antes de nós encararmos o diabo, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O que é isso de nos fortalecer no Senhor? É quando nós gastamos tempo tendo comunhão com Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus. Um soldado não é soldado porque traz aquela farda e uma arma na mão. Não, é alguém que recebeu um certo treinamento para exercer aquela atividade. Então, um crente que não sabe na verdade aquilo que está a fazer, ele pode sofrer graves consequências. Ele pode levar porrada do diabo. Lembra dos filhos de Cefas lá em Atos? Eles viram os apóstolos expulsarem demônios em nome de Jesus. Eles pensaram também que poderiam fazer o mesmo. Mas quando eles viram alguém manifestar demônios, aproximaram-se e disseram assim, em nome de Jesus Cristo, aquele que Paulo prega, sai. Aqueles demônios começaram a falar. Os demônios disseram, olha, nós conhecemos a Paulo, conhecemos também a Jesus. Agora vocês quem são? E a Bíblia diz que eles saíram daquele lugar, levaram porrada naquele lugar. Então, antes de querermos enfrentar os demônios, precisamos estarmos no nosso cantinho, a nos encher de Deus. Fortalecer-nos no Senhor. Fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para depois levar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É contra ti, Satanás, que eu venho. Está escrito, Satanás, em João 10:10, que tu és o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas na minha vida eu te ordeno, dobre o seu joelho, saia no nome de Jesus Cristo. Mas depois de nós estarmos cheios da palavra de Deus e sabermos aquilo que nós estamos a fazer. Gostou deste vídeo? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.